Olá, minha gente querida, tudo bem com vocês? Aqui é a Michele, está no ar mais um Transitando Vidas Podcast. A minha convidada de hoje é muito especial, nós vamos falar de vários assuntos, várias temáticas que envolvem a população, que envolvem o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Está comigo hoje a psicóloga Vera Lúcia de Oliveira. Vera, que prazer poder te receber aqui. Agradeço imensamente você ter aceito esse convite, porque eu falei, vou fazer o convite. O máximo é um não e ela dizer que não pode. Então, assim, eu agradeço imensamente. É um prazer receber você aqui. Eu já quero adiantar para vocês que foi uma das caixinhas mais movimentadas do nosso podcast, porque assim que a gente abre a caixinha, são várias perguntas para todos os jeitos, mas quando eu abri e disse sobre ansiedade, sobre crise, né, síndrome do pânico, várias dessas crises que acometem a gente, foi assim um movimento. Então eu acredito que hoje, além como tem sido os outros podcasts, é tão enriquecedor que assim eu vou até mudar hoje, porque cada particularidade do nosso programa, cada um vem com algo para acrescentar. Então hoje eu vou fazer diferente. A gente vai começar a falar um pouco, eu já vou abrir logo as caixinhas para que você possa falar para as pessoas, falar um pouco do seu conhecimento. Então, mas assim, antes da gente começar, eu quero que você se apresente para nós, para mim, para as pessoas. Fique à vontade, querida. Então, Michele, para mim foi um prazer receber esse convite. Falar sobre saúde mental, principalmente na cidade de Anápolis, que é uma cidade onde a gente tem muitos cursos de psicologia, porém, a gente não tem respaldo da saúde básica. Então, hoje, estar aqui e falar de saúde mental, para mim, é muito importante. Por quê? Porque a gente consegue alcançar pessoas, alcançar vidas que estão em sofrimento e muitas vezes não sabe onde buscar ajuda, o que fazer. Então, hoje a gente vai estar aqui explanando, né? Esse vai ser um dos nossos assuntos, né? Claro. De poder orientar as pessoas onde buscar ajuda. Né? E Vera, você pode até assim me corrigir, mas foi o tempo em que depressão, ansiedade era tratado como frescura. E foi o tempo que terapia era tratado como luxo. Porque antigamente se você dissesse, eu faço terapia. Nossa, pra quê? Que frescura é essa? E hoje, igual você tá falando, é saúde mental, é qualidade de vida. Né? Então, assim, hoje não tem mais essa questão de, eu vou fazer porque eu tô sem fazer nada, vou ali. Não é mais isso. Exatamente. Hoje, com os dias que a gente vive assim, um frenesi. É uma vida corrida, a maioria das pessoas estão vivendo no automático. Essa também é uma das maiores problemáticas, né, que a gente vê, que as pessoas hoje não têm tempo para nada, as pessoas não têm percepção de si mesmo, do que sente, como se sentem, elas não têm tempo para parar e entrar em contato consigo mesmo, com aquilo que elas estão sentindo, e quando elas começam a, de fato, sentir, ou seja, tudo já está lá em cima, né? Vera, você acha que as redes sociais, ela foi um agravante para as nossas ansiedades? Agora eu tô me colocando, porque eu falo por mim, eu não consigo ouvir um áudio no 1 mais. Se eu não colocar ele no 1,5, gente, tá tudo errado. Você acha que, assim, as redes sociais, elas contribuíram dessa forma negativa para as ansiedades? Com certeza, Michele. Esse é um dos maiores fatores hoje. Rede social, celular, esses dispositivos, eles tanto nos ajudam quanto nos atrapalham. E é um público que eu trabalho muito, que são os adolescentes, os jovens, e é uma queixa frequente no consultório. Meu filho não quer sair do quarto, meu filho só quer ficar no celular. E aí a gente expande isso para os adultos, que também levam isso de uma forma relaxadamente. Ou seja, os pais não estão comprometidos, os adultos não estão comprometidos. Então as crianças, os adolescentes, eles só estão indo. Porque de repente assim, a gente não vai prestar muita atenção no que o filho, né, agora, muita atenção no que o pai tá falando, mas ele vai imitar. Com certeza. Né? Ele vai imitar o que a mãe, o que a família, que você tá falando aí, vai fazer. Sim. Então se a mãe já tá naquele ritmo frenético, naquelas acelerada, com certeza isso aí vai passar pra família.
né? Porque alguém Sim. tem que saber a hora de pausar, a hora do celular não é agora. Vamos reunir, né? Vamos sentar à mesa pra gente fazer uma refeição decente, sem mexer no celular. Então, assim, eu acredito que as redes sociais contribuíram para isso. E o que você está dizendo é essa correria, esse dia a dia, ninguém tem mais tempo para nada, Não. ninguém consegue parar para ouvir o outro. Então, falando em ouvir, como é que foi isso, Vera? Você falou, eu quero ouvir. Como é que foi esse despertar para você? Desde muito cedo, né? Porque eu sempre fui cristã, então assim, na igreja eu já tinha eu chamo isso de dom, eu já tinha esse dom de ouvir as pessoas e de aconselhar. É um dom dos maiores ouvir. Então, assim, a gente só quer falar. Já vem lá de trás, desde muito cedo eu já fazia isso. E quando psicologia é um curso, né, muito elitizado, ou seja, o pobre não tinha acesso ao curso de psicologia. Hoje não, hoje as pessoas têm mais acesso. Mas quando eu tive a possibilidade de fazer o curso, eu não pensei duas vezes, eu fui fazer para complementar aquilo que eu já fazia, porque quando nós estamos na igreja e desempenhamos um cargo de liderança, a gente precisa se capacitar, a gente precisa melhorar todos os dias. E hoje, dentro do nosso contexto que a gente vive hoje, é praticamente inadmissível um líder não poder se treinar para essa escuta. Isso. Porque a psicologia, ela faz isso conosco, né? Até quem não é apto a ouvir, ele aprende a ouvir. Ele aprende a ouvir, a parar e ouvir. É o que eu citei até assim, eu citei no outro programa. Você começa a tocar uma alma humana. E aí você tem que ser uma outra alma humana. Que é um mundo que não é seu, por exemplo, no convívio, né, das mães de anjos, o maior problema, nossa problemática é não poder falar. Eu vou falar para quem? Quem vai me ouvir? Né? A questão Quem está ouvir. disposto? Quem está disposto? Tem uma mãe que ela falou pra mim, ela falou assim, chegou num determinado momento, Michele, que o meu luto se tornou tão cansativo que a única pessoa que poderia me ouvir eu tinha que pagar. Quer dizer, ela me ouvia, mas aí para isso eu tinha que pagar. Então, assim, é aquela questão. As pessoas querem um prazo, elas querem um mês, elas querem 6 meses, elas querem um prazo, e aí você não tem para dar. Porque aquele processo de cura independente do luto é um processo de depressão, de ansiedade, não tem um prazo. Eu tô falando com besteira? Não, de forma alguma. É uma das questões também que muitas pessoas que chegam para fazer a terapia traz, né? Que é algo rápido. Que é algo rápido. Não existe mágica. Eu sempre digo isso, gente, não tem receitinha de bolo, né? Tudo leva-se tempo. Quanto tempo você levou para adoecer? Olha, quanto tempo você percebeu os sinais? Exatamente, Isso é muito às vezes tem 20, 30 anos. E agora que E aí, a pessoa quer na primeira sessão sair dali já com algo em mãos, com a receita na mão. E Vera, você tá falando e aqui vai despertando, eu tenho certeza que a pessoa ali de casa também tá, porque assim, ó, eu não vou mentir pra você, é a primeira vez que eu tenho contato com psicóloga, com terapia, e aqui para poder somar para as pessoas. Sim, eu tô assim, além de tudo, muito, muito lisonjeada, porque você, como você é cristã, esse dom de ouvir, esse dom de poder prestar atenção na alma do outro, gente, assim, tudo que a gente precisa, porque falar é fácil, mas e ouvir, né? Então, assim, tá me abrindo leques, porque... Igual eu tô te falando das mães, nessa correria, aí a gente acaba que esquece que a gente tem filho, que a gente tem família, que a gente tem uma casa para cuidar. Tá, e quanto tempo eu levei para perceber que eu precisava de ajuda, que eu precisava me cuidar, né? E aí, existe um caso, Vera, de você chegar e a pessoa demorou muito pra procurar ajuda, e quando você vai mexer, naquele primeiro momento ela acha que foi pior. Se ela não tivesse mexido, já aconteceu isso? Se ela não mexer naquilo, talvez ela não sofreria tanto. Acontece. Essa é uma das maiores resistências para que a pessoa busque terapia. Porque ela não quer mexer naquilo que é doloroso para ela, naquilo que dói. Quando o paciente, Freud vai dizer assim, Michele, que quando a dor de não estar vivendo for maior, aí a pessoa muda. Por quê? Porque a dor, ela nos ultrapassa. E o ser humano, ele tende a buscar ajuda somente quando essa dor chega ao ápice dela não suportar mais. Ela não tá suportando mais. Por que não buscar ajuda quando você percebe que existe alguma coisa errada com você? Porque a gente tende a colocar a culpa no outro.
Exatamente. Esse problema é do meu esposo, esse problema é dos meus filhos, esse problema é a minha casa, quando o problema mora dentro de nós. E uma pessoa doente adoece as outras. Todas as outras. Geralmente, uma família, uma mãe adoecida, ela adoece a casa. Um pai adoecido, ele vai adoecer toda a casa. Então, é um ciclo. Os filhos, eles são reflexo daquilo que nós somos. A nossa casa vai refletir aquilo que nós estamos sendo. Então, é uma questão que eu já deixo aqui para as pessoas refletirem. O que você está sendo enquanto pai, enquanto mãe, o que você está refletindo, o que você manda para fora. Isso é muito importante, porque é o que a gente estava falando. Se eu tô, ele está seguindo meu exemplo de alguma forma. De repente não está me ouvindo, mas o que eu estou fazendo está refletindo para ele, né? Para nossa família. E ele é a nossa família, são os mais perto de nós. É o nosso trabalho, é as pessoas que convivem ali naquele ciclo com a gente. Então, assim, existe assim uma procura maior por terapia de homens. Hoje os homens procuram ajuda ou só as mulheres? Os homens procuram ajuda com menos frequência que as mulheres. Hoje já se quebrou bastante esses tabus, né, quanto ao homem, porque o homem foi criado com aquela frasezinha clichê: homem não pode chorar. Isso. Né? Engole o choro. E não é assim que funciona. Né? E já deixo outro alerta aqui para as mamães. Né? Você dá esse lugar, essa permissão para o seu filho chorar, porque chorar não é demonstrar fraqueza. Né? Chorar é dizer assim: olha, tá doendo. Né? Dói em mim. Junto, né? Vamos entender o porquê desse choro, vamos entender o que tá doendo. Né? Eu tive muito isso com a Nicole no começo do nosso luto. Ela chorava e como as pessoas chegavam em casa no velório, ela via muitas pessoas me levando água, porque eu não aceitava assim, nenhum medicamento, porque eu precisava vivenciar aquilo ali sem anestesia mesmo, né? E ela via as pessoas levando água. Chegava em casa, ela achava que ela precisava tratar todo mundo com água. E ela era pequenininha, ela tinha 4 anos na época, e então assim, ela pegava água. Você chegava na minha casa, ela nem te dava oi. Você aceita água? Parece que virou assim uma maneira dela proteger, porque ela percebia que de alguma forma a água curava, a água acalmava, né? Sim. E assim, e tinha dia que ela, acho que o dia que mais pesou assim para todos, para mim, para meu esposo, foi o dia que ela chegou e ela falou assim, ela foi no quarto do Emanuel. E como ela já era de praxe, ela ia para dormir com ele, porque ele levantava para organizar as coisas e ela ficava no quentinho da cama dele. Nesse dia ela levantou, foi pro quarto e deu de cara com a cama arrumada, gelada. Ela tinha 4 anos, eu nunca me esqueço dela ter falado assim, ó, aconteceu mesmo, né? Então, assim, aquilo pra mim, nossa, isso foi a frase que mais pegou pro pai dela. Porque ela falou, aconteceu mesmo, né? Então, assim, ela vivenciava, e todo dia que ela falava alguma coisa de, eu tô com saudade, eu falava, eu também tô, vamos chorar, o que você quer fazer? Né? Porque, assim, igual você falou, não é receitinha. Eu não ia jogar no Google e falar o que eu faço quando a minha filha faz isso. Não tinha como. Eu precisava agir ali, ó. A resposta precisava ser ali, né? No tete a tete. Naquele momento ela entendeu isso. De fato, né? Naquele momento ela entendeu, aconteceu mesmo. Ela viu a cama arrumada. E a cama que o Emanuel arrumava era na régua. Ele era assim, ó, muito metódico. Então ele já levantava, ele arrumava a cama dele e ficava na régua. Então, quando ela bateu o olho naquela cama que era quentinha, que era aconchego para ela, e a cama estava arrumada, fria, ela não deitou, ela voltou e falou, aconteceu mesmo, né? Então, isso é uma das coisas assim que eu me emociono, porque eu pensar que a Nicole vivenciou isso com 4 anos, né? E aí eu falava pra ela, as pessoas falam, não, fala que ele foi viajar. Eu falei, eu não posso fazer isso com a Nicole, eu não posso. Primeiro que ela viu o irmão, debaixo, né, daquele caminho, ela viu. E eu não tinha como fazer com que ela não visse, ela estava comigo. Segundo, que como é que eu vou falar pra ela que ele foi viajar? Quem viaja chega. Então eu preciso fazer pra ela o quê? Com que ela se sinta acolhida, agora ela chora. E aí depois nós vamos chorar juntas. E aí eu vou levar uma água pra ela, porque na cabecinha dela a água tratava, acalmava. Então isso que você tá falando é, assim, é tão importante, porque o falar cura. O falar cura. E aí você tá vendo que a família, você deixou até uma dica, mamãe, você tá ouvindo? Né? Tá ouvindo, será que seu filho tá dando esse espaço de fala pra ele? Porque o que acontece muito, Michele, é que quando você faz isso com a Nicole, esse movimento que você fez, você validou as emoções dela.
É isso. Quantas mães, quantos pais não validam as emoções dos seus filhos? Eu atendo isso o tempo todo, sabe? Você não tem que achar, você não tem que querer nada. A gente precisa de repensar esse modelo de educação que nós recebemos dos nossos pais lá atrás e estamos trazendo para o presente dentro de uma realidade, de um contexto de vida totalmente diferente do que foi vivido. Começa pela tecnologia, na nossa época não tinha. Sim. Né? E hoje não tinha já nada disso. Não tinha nada disso. A gente trazer, assim, os princípios, é claro que a gente vai trazer sempre. Agora, aquela né, forma rude, forma séria, isso aqui é frescura, isso aqui é surra, não é assim. Eu ouço muito isso ainda, Michele, que meu filho precisa apanhar. Eu sempre me assusto quando eu ouço isso de uma mãe. Meu filho precisa apanhar, porque a Bíblia manda eu bater com vara no meu filho. Então, assim, a gente distorce muita coisa, a gente nega o fato de que não estamos conseguindo lidar com as birras dos nossos filhos, com os desejos deles, principalmente na idade do adolescente, que eles vão crescendo, e eles precisam ter suas vontades. Eles começam a ter, eles precisam se diferenciar de nós. É isso, né? É verdade. E isso, para muitos pais, é inadmissível, Michele. Porque os pais, eles tendem a querer que os filhos se amoldem dentro da caixinha deles o tempo todo. E não é assim que funciona. É verdade. Eles precisam desejar, eles precisam querer, eles precisam saber de fato o que eles estão desejando. E às vezes, por não falar, é que vai fazendo aquela caixinha mutuando, né? Aquela soma de doenças, que foi como você falou. Sim. E aí, quando eu tenho um caso assim próximo, eu não, obviamente não vou citar, mas o filho suicidou, foi um suicídio. E não é uma pessoa da minha rede, do meu grupo, porque é um pai. E aí ele não atentou, mas na verdade ele culpa o filho por não ter pedido ajuda. E aí pra ele criou um mundo assim. Por que ele fez isso? Sendo que estava tudo bem. Mas aí a gente percebe, estava tudo bem? O que é estar tudo bem para você? É isso. O meu tudo bem não é o seu tudo bem. Exatamente. Não é isso? É isso. Então, é com esse olhar que a gente precisa olhar para eles e tentar entender. Está bom para mim, mas está ruim para ele. Né? Nossa, isso é muito forte. Isso é muito assim, que você está falando. O que é estar tudo bem? O que é estar tudo bem? Né? Porque para os pais, se está dentro da demanda dele, do seu desejo, da sua expectativa, ok. Mas se foge um pouquinho a regra, nossa, aí já frustra. Exatamente, a frustração vem. Eu sonho, os pais frustram. Eu estou dizendo na posição de pai, né, de mãe. Frustram porque eu realizo um sonho para o meu filho, mas eu perguntei se isso era o sonho do meu filho? É isso. Não é isso? É isso. E você tem a Alicia. Sim, a Alicia. Que eu não a conheço, mas eu tenho certeza que ela tem essa alma da Vera. Porque a Alicia estudou com o Emanuel. A Alicia tem quantos anos? Ela fez 19 anos agora. 19, a mesma idade do Emanuel. Eu fico muito emocionada, porque uma vez você assim, é muito sensível a pessoa que chega até mim e fala, eu posso te mandar uma foto? E tudo que eu tenho é uma foto. Eu amo isso, porque quando as pessoas falam, eu tenho uma foto do Emanuel, posso te mandar? Eu falei, por favor, não demore. Já me manda agora. E você me mandou uma foto. Sim. Que estava na formatura, colocando as luvinhas. As luvinhas da formatura. E o Emanuel tava lá de relance, eu e ele. Sim, sim. Foi tão lindo, muito foi tão humano. Né? Foi muito interessante, porque você acha que não tinha, você viu, foi do nada depois. Foi depois, não que foi? Eu vi ele ao fundo, falei, gente, o Emanuel tá aqui com a mãe dele. Foi. Falei, gente, eu preciso mandar essa foto pra Michele. Foi lindo, e eu tenho essa foto. Eu olho essas fotos, porque chegando a determinado momento, que elas começam a valer ouro, que elas começam ouro não, porque o ouro vai chegar no valor. Elas começam a ter um valor que não existe, não tem preço. Não. E aí você começa a reviver a história, porque se hoje eu olho aquela foto, eu vou lembrar do que você me disse. Se amanhã eu olho, eu vou lembrar de uma outra coisa. Aí eu vou lembrar daquele dia. Então, todos os dias as pessoas têm essa, não vamos tirar foto, que bobeira ficar tirando foto.
É memória, gente. As Eu pessoas ouço precisam... isso o tempo todo. Você escuta isso? O tempo todo, de pessoas que não gostam. Mas eu não gosto de tirar foto. Os adolescentes odeiam tirar foto, né? Quando eles tiram, esconde Sim, o foto. eles correm ou estão fazendo bico, né? Então a gente lida com isso o tempo inteiro. A gente sorri um pouquinho, por favor, né? Bora, Me ajuda, é a única coisa que eu vou ter lá na frente, né? E detalhe que a gente pega distraído. E as distraídas são as melhores. Sim, são as melhores. Eu tenho muito meu Manuel distraído. As lembranças, Michele, essas lembranças que a gente vai guardando, vai colecionando ao longo da vida, eu considero isso muito importante. Muito né? importante. Na minha família, assim, eu tenho muitas pessoas que não gostam de tirar fotos. Eu falo, gente, a única coisa que os meus filhos vão ter vai ser as fotos. Vocês vão olhar e vão me ver por aqui. Então, vamos tirar foto, vamos guardar memórias. Vamos rir da roupa, vamos rir do cabelo da época. Isso. Vamos rir, gente. Né? E a gente percebe que até isso hoje é algo que a gente precisa lidar, porque precisa ser perfeito. Precisa. E tem um filtro, não tá legal, aí eu preciso Exatamente. pôr uma coisinha aqui. Isso aí é importante. A gente não pode ser, de fato, quem a gente é. Não pode, né? não pode. Antes, se você olhar as fotos de antigamente, as pessoas só queriam tirar uma foto. A necessidade de ser. E detalhe, não tinha certeza que ia dar certo, porque Sim, era filme. sim. E aí você tirava, mas aí você esperava um tempo pra ver se fosse dar certo, se não fosse dar certo. E hoje você tá falando a necessidade a rapidez. Rápido, né? perfeito. Tirei, deixa eu ver. Prestou, não prestou? Não posto, não quero, não me manda, não Sim. quero se eu não estiver bem. A necessidade de querer estar bem. De pelo menos aparecer, né? Aparecer, aparentemente. Porque a gente vive muito isso hoje de aparências, né? A gente vê assim, não tem nada contra, né? Claro. Quem faz harmonização facial, Sim. mas a gente vê que hoje isso é outra demanda que tá assim, eu vou dizer, explodida dentro da cidade, que as pessoas têm essa necessidade de parecer-se bem, de ter um estereótipo o tempo todo. Né? Quando que nós não estamos aceitando a velhice, nós não estamos aceitando as nossas marcas, não estamos aceitando envelhecer, que é um processo natural da vida. E é uma dádiva. E é uma dádiva. Veja você por mim, né? O Emanuel velhinho aqui, eu não vou ter. Então é uma dádiva para nós, que hoje Sim. estamos podendo envelhecer, porque alguém com 19 anos, cheio de vida, não vai envelhecer. Sim. Né? Sim. E o seu público, assim, clientes, pacientes, como é que eu posso falar? Pode falar. Pacientes. Vou chamar de pacientes. Cliente, como você preferir. É adolescente? Você tem, assim, o alvo, a maioria é adolescente? Eu atendo muito adolescente. Uhum. Né? Não seria, assim, pra mim um público-alvo. Eu não atendo crianças. Eu atendo pré-adolescentes. Na medida que eles estão mais maduros, eu consigo atender. Uhum. Eles conseguem ter um discurso onde eu compreendo, eu tenho a ferramenta para lidar. Porque a criança já são outras ferramentas. São outras ferramentas. Então, assim, eu atendo esse público até o idoso. Eu consigo atender. Vera, assim, aqui a gente fala muito de adolescente, de trabalho, custoso, não sei o quê. Qual que é o mais assim, difícil pra você, assim, independente da complexidade? Porque um adolescente que tá começando, você consegue lidar, ou um adulto que vem pronto? E aí você já tem que moldar ele todinho? Eu sou suspeita pra falar, Michele, porque eu amo meus adolescentes, né? Eu amo atender adolescente, eu amo atender jovem. Por quê? Porque eles são mais flexíveis. É isso, eles são mais flexíveis. As pessoas, na medida que vão envelhecendo, elas vão se tornando rígidas. Isso, engessadas, né? Em si mesmas. Então fica muito difícil você desconstruir certas ideias, né? Verdade. O adolescente não, o adolescente ele tá ali pra construir. Ele quer conhecer, ele quer compreender. E até nesse sentido, Michele, do adolescente querer saber desse mundo, dessa novidade, né? Eu sempre digo isso pra eles, vocês precisam parar de militar tanto, porque eles são muito militantes hoje, né? Eles debatem muito. Verdade. Então, assim, a gente precisa compreender que é um mundo totalmente diferente do nosso. De onde nós viemos. Hoje eles têm uma chuva de conhecimento. Eles abrem aqui o Google e o tempo inteiro eles têm um monte de informações. E é rápido as informações. É muito rápido. Então eles absorvem. Chega em casa, eles querem compartilhar isso com os pais. Muitas vezes os pais não estão abertos a entender e a compreender nem fatos, nem dados históricos. Coisas comuns, como política. Muitos pais não estão abertos a isso, a compreender isso. E normalmente o meu partido político é o que eu quero levar para minha filha, ela quer queira, eu quero não.
E se ela não quiser, ela vai ter que querer. Não é bem? É mais ou menos isso, né? Sim. E eles já compreendem isso com perfeição. Eles entendem todo aquele contexto ali com uma maestria que eu digo isso porque eu vivo isso. Você está vivenciando. Eu vivo isso no dia a dia. Minha filha, ela começa a falar de política e eu fico assim, menina, onde você aprendeu isso? Que aula é essa? Que aula é essa? Que palestra foi essa? Fale baixo que a professora está dando aula. Sim. Então, pra você ver, eu olho pra ela e fico assim, como? Como que ela sabe tanto? Como você sabe tanto? Uhum. Uai, mãe, isso é assim, você não sabia? Eu falo, não sabia, aprendi agora. Então, muitos pais têm essa dificuldade de aprender com seus filhos. De dizer que o filho ensinou, né, de alguma forma. Exatamente. É verdade, eu tiro mais uma vez, assim, pela Nicole, ela adora fazer ginástica e ela adora fazer algumas coisas. E às vezes eu falo, como você aprendeu isso? Eu fui olhando aqui, fui fazendo até aprender. Então eu falo, nossa filha, eu não sabia dessa, você que me ensinou. Então ela me ensina muito, né? E o fato dela me ensinar muito é eu querer ouvir. Parar para dar atenção, abaixar, olhar nos olhos dela. O que você está precisando, Nicole? Porque, assim, eu não vou dizer que a minha criação... na minha época, gente, assim, na minha época não é tão longe assim. Tá tão distante. Não tá tão longe distante, mas assim... A minha mãe tinha uma outra criação, com outra tratativa comigo, né? Com a minha irmã, gente, foi criada de uma forma mais séria, mais rude. Aquela que grita de lá e aí você já faz de cá. Não tem aquela de parar, né? Pra ouvir. E assim, é óbvio que comigo funcionou. Com a Suelen, que é a minha irmã, funcionou. Hoje é outro mundo, hoje é outra situação. Com a Nicole, eu não devo ficar gritando com ela de lá, peraí, eu vou parar pra ouvir a Nicole. O que a Nicole tem pra me dizer? Né? Então, assim, nós, nesse papel, e não é só pai e mãe, do responsável, né? De alguém que cuida, cuidador, né? A gente tem que parar pra ouvir. Sim. Né? Igual você falou, eu tô prestando atenção nele, o que ele tá querendo me dizer? Pra, né, senão que nunca aconteça um evento tão grave quanto esse que eu citei de um suicídio, e depois eu querer culpar a vítima, né? De todo caso, e dizer, ele não tinha motivo pra isso? Que problema? E o que é estar bem? Essa frase sua me pegou muito. O que é estar bem? Porque para cada sujeito, para cada pessoa, estar bem é algo totalmente diferente. É individual. É individual. Então não dá pra gente pegar tudo, generalizar e colocar em uma caixinha só. Entendi. E assim, os seus pacientes, normalmente os adolescentes, são as mães que percebem que eles precisam de ajuda ou alguém procura? Eles vão mesmo? Eu preciso de ajuda. Michele, as mães, elas chegam com aquele discurso de que meu filho está doente, meu filho ele tem um problema, né? E quando a gente vai ouvir esse adolescente, essa mãe, a gente percebe que na maior parte do tempo o problema não é o adolescente. É ela. Porque o adolescente, a criança, eles carregam um sintoma da família. Não deixa de, né? Ele carrega o sintoma da mãe. Então, ele vai refletir isso, essa falta de paciência no dia a dia, né? A raiva. Ele vai externar de alguma forma. Ele vai colocar isso pra fora, né? A mãe não tem tempo pra ouvir. E aí, a criança fica tentando falar o tempo todo. E essa mãe não pra ouvir. Essa criança, esse adolescente que chega no consultório, ele traz o sintoma da família. E aí, a gente tem um problema muito grande pra gente lidar, né? Por quê? Porque a gente precisa trabalhar esses pais. Aí você consegue observar e falar, peraí, não é só você, é todo mundo, é a família toda. Acontece isso. E aí, Michele, eles não estão dispostos. Porque ele quer tratar o filho na cabeça do doente. Isso, eles querem que o filho mude, mas eles não querem mudar, eles não têm problema. Né? É como se chegasse ali, filho, o que você aprendeu hoje na escola? O filho, o que você aprendeu na terapia? Falou que a senhora tem que me... Não, mas então tá errado. Tá tudo errado. Nunca é o erro dela, né? Não. De forma alguma. É o meu filho que está errando. E é claro que nós estamos falando aqui de filho, mas serve pra esposa, para namorado, pra convívio. Sim, relacionamento. Né? Relacionamento, convívio. Porque você tá trabalhando, eu tô convivendo com alguém. Né? Eu tô na escola, eu tô convivendo. Convívio, no geral. Relação. Então, assim, a gente prestar atenção no mundo do outro. No mínimo, respeitar o mundo do outro. Né? No mínimo. Respeitar. E é outra coisa que é interessante de trazer, Michele, que os filhos que vão para terapia,
o que os pais olham e falam, você precisa de terapia, porque isso fica como se fosse uma ofensa para eles, né? Por exemplo, eu já atendi adolescente que chegou, não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu tô aqui porque minha mãe me colocou aqui. E aí, assim, nesse caminhar, nesse acolhimento, esse adolescente ficou e não quis sair mais. Porque ele achou nesse lugar o amor, o afeto, porque eles fazem essa transferência com o terapeuta. Essa busca que a mãe poderia dar e eles não encontram, eles encontram no terapeuta. Eles fazem uma transferência ali. É mesmo. E acaba que cria um vínculo. Você tá falando, eu amo os meus adolescentes. Eu tenho certeza que é recíproco, porque eles também te amam. Porque acaba que pega. Sim, é a transferência. Vera, você se envolve com casos? Ou assim, é claro que você tem a ética, você pratica ali, você tá falando comigo é um problema, com A é outro problema. Você se envolve com aquele caso, você fica pensativa sobre aquilo? Não, eu não fico pensativa. Nesse caso, a gente estuda, né? Sim. Faz uma orientação para a gente poder ajudar o paciente. Quando eu percebo que é algo que eu possa me envolver, eu não atendo. Sim. Eu não atendo. Por quê, Michele? Porque quando o terapeuta se envolve com a questão do paciente, o problema é dele. Entendi. É uma dor minha. Por exemplo, Michele, eu não atendo luto. Entendi. Principalmente do seu caso. Por quê? Porque é uma dor minha. Entendi. Vai doer em mim, eu não vou ter suporte interno para te ajudar. De me ajudar e passa a ficar exatamente. Eu não vou conseguir te ajudar. Eu não vou conseguir te ajudar. Isso é interessante você falar isso, explanar isso dessa forma, porque uma vez que o terapeuta se envolve com o meu problema, passa a ser dele. Passa a ser dele. E aí não tem um processo terapêutico. Não existe processo terapêutico. Aí vão ser duas pessoas precisando de ajuda ao invés de uma. Isso. Então, o terapeuta, o psicólogo, ele precisa de ter essa consciência. Eu consigo atender esse paciente. Esse eu não consigo, vou encaminhar para um colega que possa fazer o atendimento para ele. Entendi. Então, eu trabalho dessa forma, entendendo o meu limite. E entendendo também que, só pra gente abrir assim essa aspas, que você não atende profissionalmente. Sim. O que não te impede de ouvir uma série de histórias. Sim. Porque você, além de tudo, você falou, eu sou cristã, eu me envolvo, eu tô ali ministrando, eu preciso ouvir o que o outro tem pra falar. Isso. Você só não vai como profissional, como psicóloga. Exatamente. Mas você vai como alma humana. Sim, certo? Sim. E é algo também interessante da gente colocar, Michele, que não existe psicólogo cristão, existe psicólogo. E ponto. A gente vê hoje, me desculpa o termo, mas é uma lambança. Sim. Que a gente está vendo por aí de misturar ciência, fé e vira uma coisa só. E psicólogos tentando convencer as pessoas dentro de um consultório a ir para a sua crença. Isso não existe. Isso não existe. Eu atendo N público. E cada N público de uma religião, de um Exatamente. jeito. Ou sem religião. Ou sem religião. E é isso. Né? Independente de quem seja essa pessoa. Até porque você não está na posição de, nesse momento, convencer. Você está para ajudar a pessoa a achar seu caminho. Exatamente. Né? Porque, assim, isso aí que você está falando também, eu tô aqui, ó, aprendendo. Daqui a pouco o programa vai acabar e eu vou ficar aqui com você. Então, se você encontrar um psicólogo nesse formato, foge. Foge que é cilada. Foge que é cilada. Isso mesmo. Foge. E assim, eu vou abrir aqui as caixinhas de perguntas, porque é interessante, Vera, como eu percebi que são perguntas que chegam no mesmo consenso. A pessoa mudou a forma de perguntar, mas no final ela quis dizer a mesma coisa que uma outra. Sim, a finalidade, né? Isso, a finalidade foi a mesma. Então, de repente, assim, hoje eu não fiquei com vergonha de fazer uma pergunta, porque tem isso ainda, aquela trava de fazer pergunta. Mas aí a Vera fez. Então, vai ser a minha dúvida. E eu tenho certeza que aqui a gente vai identificar muito. Sim. E teve aquela que fez uma pergunta assim, ó, a hora que eu abri a caixinha, já fez a pergunta, passado meia hora, outra pessoa fez a mesma. Então, assim, vai chegar, eu vou até ler essas duas, porque eu sei que vai ser as mesmas, assim, vai servir para as duas, vai servir para quem não teve coragem de perguntar, vai servir para mim. E hoje, assim, é enriquecedor. Porque tudo que eu estou absorvendo, assim, de uma forma tão gostosa, tão leve, que eu quero que todos saibam, que eu quero que todos aprendam, que todos tenham essa leveza também que eu estou recebendo, porque está me acrescentando muito. Então, eu vou ler para você, vou aqui no foto.
fotos, eu tenho tantas fotos. Aprendi. Ó, então ela tá na primeira, como eu te falei, ela foi a primeira. Então é isso. Como libertar seu filho de lembranças tristes do passado é a primeira. E a mais recente foi traumas da infância. Eu acredito que tenha o intuito delas são os mesmos. São traumas da infância e é o filho que fica com aquele pensamento da infância também. Então, Michele, a gente precisa de pensar a idade desse filho. Né? A primeira coisa que essa pessoa, essa mãe precisa fazer é buscar ajuda para ele. Né? Levar, fazer uma avaliação com um psicólogo, para a gente poder entender o contexto desse trauma. É interessante como ela coloca, como se livrar. É que assim, ó, é isso, como libertar seu filho de lembranças do passado. Acho que é meio que assim, um pedido de socorro. Exatamente. Né? Como que eu faço? Meu filho tá precisando dessa ajuda. Isso, porque quando a gente pensa assim numa libertação, é algo que essa cortar pessoa... o mal pela raiz. Sim, essa pessoa tá carregando uma dor que fere ela o tempo todo, há muito tempo, e ela precisa se libertar disso para poder ter uma vida minimamente saudável. Isso. Né? Porque ninguém tem uma vida 100%. Não. Então, o que essa mãe precisa fazer? Buscar ajuda. Procura um psicólogo, faz uma avaliação, faz ali um primeiro atendimento e aí vai caminhar dentro do processo terapêutico para tentar entender, né, a origem desse trauma. E caso o filho tenha resistência, como que ela, como mãe, pode ajudar nesse processo? Meu filho não quer fazer terapia, tem aquela resistência de adolescente ou de jovem, não sei. Ele não quer. Como é que eu posso ajudar? Se ele não quer, nessa idade vai ficar um pouquinho mais difícil. Você pode... Porque já entende, né? Sim, consegue você discernir. pode ir conversando com ele para ele entender a importância dele se libertar, como ela colocou, desse trauma. Mas quando é criança, leva para terapia. Na terapia tem todo um manejo terapêutico diferenciado, com brinquedos, de uma forma lúdica. Né? Uhum. E a gente vai poder identificar a origem do trauma. Por que aconteceu aquilo? O que aconteceu? Tem um caso, que você está falando da origem, um caso que também, infelizmente, foi suicídio. Essa é uma pessoa, assim, da nossa rede de apoio, do nosso grupo. E depois que a filha suicidou, de 15 anos, ela descobriu depois que a filha dela havia sido abusada sexualmente. Então, tem um trauma de origem, que Sim. a mãe não sabia antes, ela soube, e que foi verdade, foi constatado. Né? O envolvido até teve que fugir da cidade e que ela não sabia disso. Quer dizer, a menina carregou por quanto tempo essa situação? Essa dor, né? Essa dor. Sozinha. Né? Sozinha, né? Sem explanar, por tentar proteger a família. E aí, Michele, antes de você fazer a próxima pergunta, que é algo que eu acho muito importante colocar também, que a gente entra sempre nesse viés. Ouçam seus filhos. Mães, ouçam seus filhos, porque a gente percebe que nos maiores casos, na maioria dos casos de abuso, a criança, o adolescente traz para a mãe e a mãe negligencia. Não acredita. Não acredita. E aí, às vezes, não é um caso, mas vem um padrasto. Não, ele não faz isso. Sim, a gente viu agora aqui em Anápolis um caso. Me lembrei desse caso. Então, assim, é estarrecedor a criança trazer, o adolescente falar e a mãe não está ali ouvindo o que essa criança está dizendo, né? Por que ela estaria mentindo? Né? Por acreditar naquele que perto das pessoas distrata a menina, faz gracinha com a menina, faz chacota. Pra quê? Pra despistar qualquer verdade que a criança possa levar. E aí, Michele, existe uma problemática muito grande nesse contexto do mundo da mulher, porque a mulher hoje, ela precisa sair para trabalhar, né? A mulher hoje é mãe e pai, ela tá nessas duas funções. Ela é um arrimo de família, sim, né? Sim. E aí, às vezes, ela tá num relacionamento também, onde ela depende desse homem para se manter, né? É verdade. E é uma coisa que eu falo muito pra minha filha. Eu digo isso pra minha filha, né? Vai estudar, vai trabalhar, vai ganhar o seu. Você não precisa de dinheiro de homem. Vai fazer sua vidinha. Com certeza. Né? Com certeza. Por quê? Porque o dia que você casar
E talvez isso que eu vou dizer assuste muito, principalmente por eu ser cristã, mas eu não tenho problema com isso. O dia que você casar e você perceber que esse marido não te valoriza, é um cara abusivo, faz coisas com você que não é aceitável, você não tem o porquê ficar nesse casamento. Exatamente. E aí essa mulher, ela só vai, por quê? Porque ela consegue se manter. A maioria das mulheres que ficam nessas relações é porque elas não têm condições. Ela depende 100% desse homem. E existe aquele caso da dependência emocional. Sim. Da financeira. Sim. Ela tá totalmente dependente disso. Ele vai embora, eu vou acreditar nela, ele vai embora, e quem vai cuidar? Quem vai pagar aluguel? Quem vai fazer isso? Né? Então, essa postura... A minha também, porque eu também compactuo do seu pensamento e não acredito que a gente vá assustar quem está ouvindo, porque eu acredito que a maioria das pessoas quer proteger. E a forma de proteger nossas filhas, nossos filhos, é ensinando a eles, sim. É mostrando para ele a verdade. O que é aceitável. O que é aceitável, né? Vai fazer o seu. Sem ter que depender, é claro que a gente soma, mas dessa dependência já vai te adoecer. Sim. Aí você não sai da sua casa, você não sai da casa do quintal de onde você mora, porque você tem medo. Você depende daquela pessoa. Depende 100% daquela pessoa. Né? Você trata com pais narcisistas? Muito. É mesmo? Muito. Fala pra gente um pouco da família narcisista. É bem complexo, Michele, a família narcisista. Não dá pra dizer... Hoje a gente escuta falar muito. Não. A gente escuta isso demais. Fulano é narcisista. Sim. Tá banalizado. Ficou meio que moda. Mas assim, vamos no pé da letra. O que seria, assim, nesse convívio que você fala? Porque todos nós temos, Michele, traços narcisistas. Agora, a gente chegar ao diagnóstico de transtorno narcisista, aí já é outra coisa. Transtorno narcisista é uma doença. É um transtorno, precisa ser tratado. Existe, assim, uma mãe que faz uma competição com a filha. Sim. Né? Uma mãe que não deixa... A filha começa a destacar, ela já quer podar. Né? Aquela mãe que não deixa a filha sobressair em nada. O pai, do mesmo jeito. Isso dá uma forma de podar, né? O crescimento do filho por medo, insegurança, narcisismo, qualquer coisa. Né? Envolve muito isso. No narcisismo, quando a pessoa tem esse transtorno, isso é mais intenso. É intenso porque o narcisista, ele é muito abusivo. Ele abusa da vítima, da presa ao extremo, né? E pra ele não percebe. Ele acha que tá normal? Ele acha que é normal. É mesmo? Ele acha que é normal. Ele não tem essa consciência, porque é uma estruturação. Então ele não vai melhorar, porque na cabeça dele o que ele faz tá correto. Exatamente. Porque um passo pra gente melhorar é a primeira coisa, eu reconhecer que o que eu estou fazendo não tá correto. Se eu achar que o que eu estou fazendo está certo, eu vou continuar. Vou continuar fazendo. Ele não tem essa consciência de que aquilo é abuso, né? E os abusos, na maior parte do tempo, são abusos sutis. Né? Eles começam assim, a maioria das pessoas que se envolvem com um abusivo, quando você percebe um cara abusivo demais e você vai parar a perceber, é narcisista. É narcisista ao extremo. É uma pessoa que precisa de ajuda. Precisa da terapia, mas ele não vai porque ele não tem problema, ele não tem defeito. Ótimo. Né? Pra começar, ele não tem defeito. Ele não tem defeito, ele é perfeito, ele é o centro das atenções. Mas olha uma coisa muito, muito óbvia que você falou aí agora. Eu tô me sentindo muito perfeita, dá uma analisada nos traços. Vai que eu sou e não tô sabendo, porque essa perfeição a gente não acontece. Mas uma vez que eu tô me achando muito, eu sou muito boa nisso, eu faço isso muito, eu sou muito bom, eu sou zero defeito, sou ótimo em conviver. Vamos dar uma analisada? Exatamente. Uma autoanálise, né? Será mesmo? A gente faz muito isso, Michele, o tempo todo, de dizer, fulano é narcisista, né? O fulano também é, mas deixa de olhar pra si mesmo. Exatamente. Né? E aí, nesse caminho, você vai acentuando isso em você todos os dias. E assim, acaba que vai adoecendo as pessoas ao redor. Não, toda a família é uma família doente, onde tem uma pessoa narcisista, a família toda é doente. Por quê? O narcisista, ele tende a ter um filho preferido, a esposa... E ele deixa claro, ele deixa claro, é claro, ele tem um filho preferido, né, o filho de ouro. Ele pega a esposa, põe dentro de uma gaiola e fecha. Nossa, ele prende todo mundo, gente. Então, essa mulher é uma mulher que ela não tem desejo. Ela é um robô. Ela vive para realizar os desejos dele. Né? Então é uma mulher que não tem vida, é um filho preferido, os outros filhos são nada, né? Não sabe nada, você é burro.
Gente, vamos atentar esses sinais que a Vera tá falando pra gente, isso é muito importante, porque de repente você tá aí na sua casa vivenciando isso sem saber o que é, achando que isso é normal. E tem muitas mulheres nesse momento, Michele, passando por isso. Por isso, exatamente. Muitas mulheres. E assim, procura ajuda, pisca 2 vezes, faz sinal com a mão, peça ajuda. E sabe o que é pior, Michele, de pensar? É que tem muitas meninas que estão namorando, né? Namorando. Que ainda pode escolher largar, né? Dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Né? Só que por causa da dependência, desse vazio que a pessoa carrega, de ter tido um trauma na infância, essa sensação de abandono, a rejeição. Então, ela se permite estar numa relação dessa e não poder sair. Então, acaba que vai uma coisa puxando a outra. O narcisismo puxa a doença emocional, a dependência emocional. Porque daí ela não dá conta de seguir. O narcisista, ele tem a pessoa preferida. A personalidade é já escolhida. Geralmente você vai encontrar um narcisista se relacionando com uma pessoa que foi rejeitada, abandonada, que se sente muito pequena. Então, ele vai encontrar essa mulher. Ele vai crescer. Inicialmente, ele vai elevar. Ele vai colocar ela lá em cima. Quando ele conquista, aí ele começa a reduzir. Agora chegou a hora de você descer, porque eu preciso aparecer nessa relação. Cortar. Então, podar, na verdade. Exatamente. Totalmente. A pessoa que se relaciona com o narcisista, ela se torna uma presa para ele. E a gente percebe hoje que tem muita presa fácil. Tem muita presa fácil. Muita presa fácil. E na maioria das vezes, porque o cuidador não ensinou ela o que você falou que não tem problema em ensinar. Sim. Minha filha é assim, assim e assim. E às vezes porque esses pais eram abusivos também. Já veio pra ela é normal. Então, pra ela né? é normal, é aceitável, né? É aceitável. É assim, né? É assim meu pai que funciona. então fulano tem que ser Os também. pais são modelos de relação para os seus filhos, né, Michele? Então, a Nicole vai procurar seu esposo. Vai procurar por aí um modelo do pai dela para se casar. Do pai, é verdade. Né? Então, a gente tem que sempre pensar muito bem o que nós estamos sendo na vida dos nossos filhos. Eu li uma vez que realmente os meninos, os filhos da Nicole também, mas eu tô falando dos filhos porque eu li os meninos. Que ele procura na primeira namorada parecida com a mãe. E aí é verdade. Com o Emanuel, eu preciso só abrir assim, rapidinho esse leque, não aconteceu porque eu não ia deixar. Vamos mudar de assunto. Não ia ter como você fazer nada. Eu ia, assim, ó, eu já ia surtar de pensar que o meu bebezinho, não vem não. Eu acho melhor a gente mudar essa prosa. Ia ser natural, Michele. Ia ser natural. Vamos mudar de assunto. Mas assim, é uma brincadeira, mas eu não conseguia ver o meu bebezinho. Eu falei, gente, como assim? Não, tudo bem. Eu brincava, não, tudo bem, pode parecer comigo, mas é melhor a gente não conversar sobre isso. Não vamos falar sobre isso agora? Um rapaz desse, lindo e maravilhoso. Porque aí você ia olhar e falar assim, não, ela não serve pra você. E sempre você pode ter certeza. Porque é muito parecida. Exatamente. Aí tem uma amiga, ela é mãe de anjo também, e ela fala, Deus me livre ser sua nora. Com relação ao Emanuel, Deus me livre, que não queria ser sua nora. Eu falei, graças a Deus, não vai ser mesmo não. Uma outra pergunta. Vamos lá. É possível eu tratar a depressão sem tomar remédio? Depende. A maioria das pessoas dizem assim, gente, psicólogo só fala depende, talvez, fica nesse impasse, né? Uhum. Por quê? Porque se for uma depressão leve, a gente consegue. Sim. Né? Mas aí, o paciente precisa de ter consciência. O que é detectado de depressão leve, Vera? Só pra gente entender. É aquele estado triste, né? Aquele estado de tristeza que leva-se poucos dias. Né? Tá. E assim, Michele, a gente hoje não se permite entristecer. É verdade. A gente não pode ficar triste. Né? Eu, então... Se você fica ali 1, 2 semanas... Uma mãe lutada, então, é que piorou. Não pode se mesmo. Se você fica 1, 2 semanas triste, ok, tá tudo bem. A gente precisa sentir, a gente precisa puxar a cadeirinha, botar a tristeza ali e falar, vamos conversar? Deixa eu entender por que eu tô tão triste com isso. Deixa eu entender minha frustração. Hoje, nós não aceitamos isso mais. Então, você percebe que hoje, os números com depressão e ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo.
É mesmo. Mais ansioso do mundo. Justamente por não aceitar o fato de Os que eu tô números só triste um dia, crescem. 2 dias, mas eu posso melhorar. Sim, sim, isso Né? faz parte de nós, né? Ah, Então, uma depressão leve, onde a pessoa tem esses sintomas, esses sinais, mas isso não é tão intenso, ela pode sim, ela buscar ajuda de um psicólogo, né? A gente vai estar orientando ali, ela fortalecer alguns pilares na vida, né? De, por exemplo, eu não abro mão. Meus pacientes precisam fazer atividade física. excelente. E eu ia fazer essa pergunta. Porque todos que eu conheço É também... um dos pilares do meu tratamento, é esse. Tá ligado ali. Tá ligado. Outra questão, vamos analisar a parte nutricional? O que você tá comendo? O que você tá comendo? Como que você tá se alimentando? Você dorme bem? Quanto tempo tem que você não vai ao médico e faz um check-up? Porque às vezes, a maior parte, Michele, chega no consultório dizendo que tá com depressão, você vai fazer tudo isso, vai fazer o check-up geral, analisar toda a fala, todo o contexto, a pessoa tem anos que não vai ao médico, vitamina D tá lá embaixo, vitamina D, eu já cortisol lá em cima, moendo na veia o tempo todo, né? Estresse, não tem indivíduo, não tem ser humano que não tem aguente. uma qualidade de vida, Não pratica dorme. um exercício, não dorme. Não dorme, porque hoje as pessoas dormem 1 da manhã, 2, não tem rotina. E acha engraçado falar que dormiu 1 hora da manhã, que Sim. agora é engraçado. né? É legal, né? É legal. É legal, é assistir Radical série, né? demais. Não que não pode, gente, Não, pode, claro, mas claro. tudo dentro de um equilíbrio. Dentro de um equilíbrio, dentro de É. um limite, né? Então, assim, se você faz esses pilares bonitinho, certinho, você vai sair. Eu tenho vários pacientes que estão conseguindo e tem os que não estão conseguindo também. Que daí já não é tão leve, aí você já E percebeu aí, que tem... só que esses que têm uma depressão e é uma depressão profunda, a primeira coisa que eu faço é encaminhar para o psiquiatra. A terapia sozinha não vai Não conseguir vai ajudar resolver. nesse momento, porque é uma É. questão química. Depressão é doença. Depressão é doença. Né? Você funcionou, a máquina começou a parar. Seus neurotransmissores começaram a não dar para você aquilo que você precisa para se manter. E a depressão é excesso do quê? Assim, que você falou, às vezes eu tô triste hoje. Eu tô falando como uma enlutada. Tem dia que eu realmente não estou bem. Tem dia que não consigo conversar. E aí você falou uma coisa interessante, não dá tempo. Não dá O mundo tempo. não te espera recuperar. Não. O dia a dia não espera você recuperar. E aí você tem que levantar e falar, ok, vamos. Mas até quando eu vou conseguir fazer esse ok, vamos? Né? E é isso eu tô falando pro meu momento trágico, mas tem uma pessoa ali tão simples, vamos dizer aqui do outro lado, que não passou por nenhum evento como esse, mas também fala, hoje eu não tô bem, mas não posso dar ouvida a isso, porque aparentemente eu não tenho nenhum agravante. E aí ela começa, né? Ela começa. Esse não se permitir dar ouvido ao que se está se percebendo e sentindo é que leva a pessoa ainda mais a um estado profundo de uma depressão. Uma depressão. Então é esse excesso, é o excesso que causa. O pensar assim, eu consigo. Isso. Né? E aí você se põe numa posição de super-herói. Você não é tão forte assim como você pensa. Todos nós somos humanos, somos de carne e osso. Nós não somos uma máquina feita para funcionar o tempo todo, para resolver problemas o tempo todo. Porque hoje a gente só resolve problema o tempo todo. Na maioria não é os nossos, exatamente. Não, né? De todos. É de todos. Né? E faz aqui, faz ali, faz acolá, e não para se perceber, para entender as minhas próprias frustrações, se permitir ficar triste. Eu estou triste mesmo, quero ficar no meu quarto. Não né? quero explicar. Alguns pacientes falam assim pra mim, Vera, é normal, hoje eu tô na vontade de ficar quietinha no meu quarto. Aí eu faço aquela análise, você tá sentindo alguma outra coisa? Não, só quero ficar quietinha mesmo. Nossa, ontem tô eu escutei cansada. exatamente isso. Uma pessoa próxima a mim falou, eu só não quero conversar, eu quero ficar quieta. E se eu falar, eu vou chorar. Então eu não tenho assim um motivo, só que eu quero ficar quieta, eu só preciso ficar quieta. E ela falou exatamente isso aí, ó. Eu não sei o que é que eu tenho, eu só quero ficar quieta. E aí eu amo dizer, né? Amanhã é outro dia, daqui meia hora é outro momento. Sim. Permita-se. Se permita, vai descansar, vai pensar, vai elaborar seus pensamentos. Né? E aí, com isso tudo, muitas vezes quem está em volta não entende, não compreende. Não. Todos nós precisamos de um momento de se desconectar das coisas externas e conectar com a nossa verdade, com a nossa essência. Senão nós não vamos conseguir nos manter de pé.
E aí foi o que a gente falou no início, uma pessoa doente adoece Todas as outras. E uma Todas as pessoa outras. curada tem o poder de curar Cura as as outras. outras. É isso. Eu acho que a gente, daqui a pouquinho vai encerrar e eu vou continuar aqui, ó. Que delícia de bate-papo. Vamos lá. Essa da depressão foi a mesma. Ela é uma outra pergunta, mas o intuito foi esse, então eu já vou resumir, porque tem muitas perguntas ainda. Olha, tem uma pergunta aqui. O que fazer quando se tem skin picking? Que acho que é aquela que se belisca, se maltrata, machuca. O que fazer quando eu começo a arrancar minhas casquinhas de machucado, eu começo a espremer espinhas? É isso? Eu acredito que seja isso, né? Que eu já ouvi falar pouco sobre. Certo. Eu nunca ouvi falar sobre esse termo. Mas vamos pensar sobre a ansiedade em torno disso? Isso, eu começo a arrancar minhas casquinhas, eu começo a espremer espinha, eu começo a me beliscar, a me machucar. A maioria das pessoas que tem esse comportamento são pessoas extremamente ansiosas, que não conseguem ficar quietas. Então, aí a gente poderia pensar em um tratamento para ansiedade. Agora, a gente precisa avaliar o nível dessa ansiedade. Porque ansiedade, Michele, todos nós temos. Ansiedade é um mecanismo de proteção do nosso corpo. Não deixa de ser também usado com moderação, ele ajuda. A ansiedade é benéfico. É benéfico, a ansiedade, ela vem para nos proteger. A questão hoje que envolve a ansiedade é, nós começamos a ficar ansiosos e não colocamos o pé no freio de entender que, por exemplo, quando eu estava vindo para cá, eu fiquei ansiosa. Sim. Ansiedade normal. Normal, né? Claro. Essa ansiedade me impulsiona. Até porque você, você fala, e agora eu vou chegar lá, vai ser o quê? Isso é normal, natural da gente. É natural. Agora, quando eu tenho uma ansiedade que ela não desliga... Tira o sono, tira a fome, tira o meu humor. Pensa em uma casa, Michele, onde o alarme dispara e ele fica o dia todo disparado. Você já ficou ao lado de uma casa, uma situação dessa? Na minha, porque eu não consegui pensar que era só desligar o relógio. Sim. Aí nessa época... É perturbador. É perturbador. Meu esposo trabalhou a noite toda. E eu fiquei a noite toda com o alarme. Quando ele chegou, ele desligou o relógio. Eu falei, como é que você conseguiu? Parece assim que vê a luz no fim do túnel. Ele falou assim, era só desligar o relógio. Foi uma alusão interessante, porque de repente eu estou gritando tanto que eu não percebo que é só eu silenciar. Exatamente. É só você parar e entrar em contato com você mesmo. É só eu começar a prestar atenção no que eu faço, né? Mas quando a pessoa tem uma ansiedade, Michele, já num nível elevado, que a gente fala ali um transtorno de pânico, um TAG, já fica mais difícil. Ela não vai conseguir se desligar assim tão facilmente, né? E aí, o que ela precisa? Ela precisa buscar ajuda psicológica e possivelmente uma ajuda psiquiátrica. Psiquiátrica, porque... é algo também que eu não tiro, não descarto, porque muitos psicólogos não gostam de medicação, né? Mas eu não trabalho nesse formato. Se porque o paciente precisa... levar resultado, sim, né? Não, e se ele precisa, ele tem que ser encaminhado. Tem que ser encaminhado, com certeza. Eu preciso também entender que eu não consigo manejar essa dor. Tá aí pra isso, a medicina tá aí, né? Tá aí pra isso, pra ajudar. Eu tive uma experiência assim muito próxima com uma pessoa muito próxima a mim com síndrome do pânico. Então a gente assim, teve algumas perdas caras e aí depois veio uma sequência de perda cara e aí ela desenvolveu após a síndrome do pânico. As crises dela eram normalmente nas madrugadas. E quando você tem a síndrome do pânico, nisso eu aprendi muito, porque eu comecei a ter que vivenciar esse mundo, né? Ela confiava só em uma pessoa, nesse caso seria eu. Então, pra ela, tava bem se eu estivesse com ela. Porque acaba que você cria uma pessoa assim, ali é a pessoa que vai me ajudar. Então, ela me ligava, eu ia de madrugada pra casa dela. E aí, a gente começou a aprender técnicas pra síndrome do pânico. Uma era segurar o gelo, soprar. Sem dicas, você fala, vamos fazer alguma coisa? Sim. Essas ferramentas são parte do tratamento. Né? Sim. Isso aí é o apaga-fogo, que a gente chama. Apaga-fogo é só pra dar passar, que você vê que você não vai morrer, que é aquilo ali, né? Isso, você vai respirando, fazendo a respiração diafragmática, porque ansiosos não pensam. Então tá. Você nem se percebe que você não tá respirando. E pra pessoa que tá assistindo aqui então, tive uma crise de ansiedade, tô sozinha. Vera, explica o que a gente vai fazer. Você teve uma crise de ansiedade, está sozinho em casa, pega uma pedra de gelo ou duas, coloca nas mãos, aperta, vai para um lugar calmo, vai para o banheiro, vai para a cozinha, aperta esse gelo. Quando a dor de segurar esse gelo começar a ser muito forte, você vai perceber que seu foco começa a se desviar, né, e vai para a dor que você está sentindo. Essa é uma das técnicas. Agora, você pode também
fazer a respiração diafragmática, que é respira pelo nariz, né? E solta contando até 6. Respira até 4, solta contando até 6. Você vai fazendo esse movimento. Eu garanto pra você que quando você fizer isso 5 vezes, você não vai querer fazer mais e você vai dizer, ai, tá bom. Sarei, não era, Tô não vou morrer, não agora. Não vou morrer. Porque a sensação que uma pessoa tem quando está numa crise é que de fato vai morrer. Vai morrer, não, com certeza. E de fato a pessoa que tá assistindo sem poder fazer nada, chega no momento que você fala, pronto, agora vai mesmo, porque você não consegue. Sim. Você vai ficando, deixando todo mundo nervoso. E é na tentativa da gente tentar socorrer, você fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? E eu sei que tem sim também a técnica de olhar para as coisas. O que você tá vendo? Sim, cores, né? Cheiro, né? Observe tudo que está à sua volta. Então, assim, eu tive uma crise, gelo, respiração. Aquele saquinho de papel de pão também ajuda a soprar, né? Ajuda. Isso. E eu começo a olhar e falar as coisas que tem ao meu redor, é isso? Olha as cores, sinta o cheiro, né? E aí você vai perceber que você vai começar a pensar. Porque o ansioso não pensa, a respiração, ele não respira. É isso. Então o cérebro não vai oxigenar. Então ele pensa que vai morrer o tempo todo. E aí, acompanhado com isso, Michele, vai vir o quê? As dores no peito, a sudorese, né? Algumas pessoas têm um formigamento nos pés, de um lado do corpo. Então, assim, antes que isso vá crescendo, você percebeu, né? Aí você já vai fazer todas essas atividades para você tentar se acalmar. Ah, mas eu tô no meio do centro, eu tô no meio da rua, o que eu posso fazer? Se você tá de carro, para o carro, vai para um lugar tranquilo ali, tente achar um estacionamento, um lugar onde você possa parar, sai do carro se você puder, vai para uma sombra, né? Ou para em algum lugar e vai respirar. Na medida que você respira, seu cérebro vai oxigenar, você vai voltar a pensar, e aí o que você vai fazer? Você vai questionar o que você está pensando, né? Isso é real? Vai acontecer mesmo? Ou é só mais um das que eu já tive? Exatamente. E passou? Porque tudo dentro de uma crise de ansiedade é catastrófico. Nossa, tanto para quem tá vivendo, para quem tá assistindo, gente. Você tá sim. falando, eu tô realizando nessa época que a gente sofria muito com essa síndrome do pânico dela, porque eu podia fazer pouco, mas uma coisa que eu tive certeza que eu fiz e foi a mais, assim, a certa de todas. Vamos pra terapia. Vamos, não vou conseguir sozinha. Isso. Eu não sou terapeuta, eu não tenho essa formação. E outra, eu preciso de ajuda. Reconhecer. Eu falei, vamos pra terapia. E outra, e ainda eu lembro que na verdade, talvez você estivesse ficando adoecida. E eu falei pra ela, vamos pro psiquiatra. Porque o psiquiatra vai te ajudar. Sim. Foi assim, Vera, foi a decisão mais certa que nós tomamos. Porque ela quis ir. E ela quis ir pro psiquiatra. Então, assim, foi as duas coisas, foi a junção. Hoje ela faz um tratamento, mas é leve, ela consegue se controlar, ela consegue sair só. Ela não saía, ela não conseguia, ela imaginava coisas horrorosas o tempo todo. A maioria, Michele. É a maioria, né? Não porque sai na rua, que sente, que vive. Para de viver. Para de trabalhar, porque é uma doença. Sim. E o medo também de estar lá dando aula, ou estudando, extremo. Ou fazendo faculdade, ou né, fazendo esporte e passar mal. O maior problema dentro disso também é o medo do medo. Porque aí você começa a ter medo de ter crises. É isso. Então você também passa a não enfrentar as situações. O medo do medo. Porque você começa a ter medo de ter crises. E aí você começa a ter medo do medo. Do medo, exatamente. E aí quando eu falei, não, nós vamos pra terapia, nós vamos pra psiquiatra. Quem é? Quem é a pessoa que vai ajudar a gente? Não é o profissional. Sim, sim. E eu vou dizer a vocês, foi a melhor decisão da vida. Foi a melhor decisão da vida. Então, quando eu falo pra vocês de saúde mental, e aí a Vera tá falando isso muito bem dito aqui, é porque eu vivenciei, né? E é claro que com as nossas situações que vêm do dia a dia, eu vou vivenciando. Só que eu sou a primeira pessoa a falar, eu preciso de ajuda. Isso. Eu preciso tomar um remédio que seja pra dormir, que seja pra... E hoje eu amo que essa pessoa, ela fala assim, gente, é óbvio que eu vou tomar remédio para que eu consiga dormir. O índice de acidente por não dormir é muito maior do que você dormir e tomar um remédio descansando. As pessoas têm muita resistência. Tem muita resistência. E essa pessoa não tem. Ela fala, eu durmo mesmo, tranquilinho, o mundo tá desabando, eu tô lá sossegada, acordo melhor.
Porque a insônia, ela é péssima. A gente não dorme bem. A gente não consegue nem pensar no dia seguinte. Vai reverberar para todo lado, né? Pra todo lado. O mau humor, a raiva, né? A falta de raciocínio. O mal-estar ali é perceptível, é perceptível. Né? E aí ela fala, não, eu não tô... O índice assim, de acidente por não dormir é muito maior do que eu dormir muito bem tomando um remédio. E qual é o problema nisso, né, Michele? Qual é? Aí ela tem mais uma pergunta aqui que eu achei bem interessante refazê-la para você. Sempre que brigamos, eu e o meu esposo, ele pede desculpa e diz que a culpa foi minha. Como eu posso lidar com isso? Porque eu me sinto culpada. Então, Michele, a gente precisa de avaliar se esse esposo é narcisista. Narcisista é o que a gente estava falando, né? Ou se ele é apenas uma pessoa muito abusiva. Porque de repente ele quer pôr culpa na vítima. Porque assim, vamos tentar entender que amor é esse, né? Que relação é essa que a pessoa fala assim, a culpa é sua, né? Porque vamos pensar que o natural seria os dois sentarem e tentar entender onde a gente está errando. Juntos. Isso, um casamento não se faz sozinho. Um não erra sozinho, os dois erram juntos. Verdade. Então, se isso acontece, vale a pena ela se questionar. Será que eu estou errada mesmo? Ou ele está inculcando essa culpa em mim? É verdade. Porque o abusivo, ele faz esse movimento. Ele inculca culpa no outro. Né? A ponto da pessoa questionar a si própria, o que ela está fazendo. Ela está questionando a si mesma, começa a questionar a sua própria sanidade. Né? O abusivo, ele tem muito disso, ela é louca. Ah, tem mesmo, é verdade, eu ouvi falar muito isso. Sempre você tá louca, você tá doida agora? Isso, ela é doida, essa mulher minha é doida. É verdade. A gente vê muito esse discurso deles, quando na verdade eles fazem isso para deixar a mulher cada dia mais adoecida e perder a sua própria identidade. E sem conseguir reagir. Isso, elas se perdem nessas relações. Então, seria interessante ela pensar, né? Será que eu estou errando mesmo? Será que nós estamos errando juntos? Ou será que as coisas que ele faz comigo está dentro de um viés de abuso? Porque é algo tão difícil da mulher perceber, Michele, que o marido é abusivo, porque às vezes existe tanto amor nessa relação. Que cega, né? Exatamente. Cega. Como não? Ele é uma ótima pessoa. Ótimo pai. Ele me dá tudo que eu quero. Ele é um bom pai. Né? Ele é um bom pai. Ele paga as contas da casa, ele me dá roupa. Sendo que ele faz o mínimo. Exatamente, é o dever. Ele faz o mais que a obrigação dele. É o dever dele fazer mesmo. isso. Essa é verdade. Então, ele tá querendo ser elogiado pelo mínimo. Parabéns, você fez o mínimo. Isso, né? Agora, é interessante também essa mulher pensar, é isso que eu mereço? É isso que eu quero. É isso que eu quero, né? Essa é uma relação que tem uma abertura para mudança. Isso, ele está disposto a mudar, ele está disposto a me ouvir, porque minimamente, eu acredito que ele poderia dizer, vamos tentar entender onde a gente está errando, vamos junto. E é claro que eu estou dizendo aqui ela, porque foi uma esposa, mas é vice-versa. Tem mulher assim. Demais. Né? A gente tá sempre falando. Eu falei ela porque foi uma pessoa, uma mulher que perguntou. Sim. Mas aí é o lugar da mulher também refazer essa pergunta. Sim. O homem refazer. Quem for preciso a pessoa se sentir afetada. Vera, o nosso tempo tá acabando. E eu quero, assim, te agradecer mais uma vez. Que bate-papo gostoso, enriquecedor. Eu te agradeço imensamente, como eu já fiz no início. Eu não vou me cansar de te agradecer por isso, por esse momento que a gente pôde, por essa troca. Porque foi uma delícia. E eu quero já agradecer, em especial, aqui nesse momento, os meus seguidores. Porque esses dias eles me falaram assim, eu ligo a TV da sala, assisto meu esposo, meu filho, meu sobrinho, eu chamo todo mundo. E eu falei, mesmo, assiste todo mundo, a gente liga. E eles me mandam que estão assistindo na sala nosso podcast. E eu falo, não me faz sua família ter raiva de mim, não, pelo amor de Deus. Mas eu sei, assim, é esse carinho, é isso que eu tô de pé. As pessoas muito perguntam, por que você consegue? É porque eu sou muito acolhida. E esse acolhimento me mantém de pé, seja por você, seja pelas pessoas. Então hoje meu agradecimento especial vai para todos vocês que têm acompanhado o meu canal, que têm seguido, seja no YouTube, no Instagram, nas nossas redes sociais. O intuito é esse, é somar, é ajudar, é onde você vai procurar ajuda em determinada situação. E hoje a minha frase do dia é, eu não me importo com quanto você ganha, me conta sobre o que você faria de graça. É sobre isso, eu quero te agradecer.
Eu também quero te agradecer, Michele, dizer que esse podcast vai ser uma voz na cidade de Anápolis. Que benção, amém. E eu acredito que você vai alcançar muitas vidas. Né? Amém. E eu creio que muitas pessoas vão ser tocadas, vão conseguir buscar ajuda, vão conseguir sair do lugar onde está, né? Porque às vezes é aquilo que é o óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Né? E talvez tudo que nós falamos aqui hoje são coisas óbvias, mas que está passando desapercebido. E precisava ser dita. Sim. É isso. Sim. Um abraço, querida. Eu te agradeço imensamente. Fiquem com Deus. Eu espero vocês no nosso próximo podcast Transitando Vidas.